Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui mais uma vez para falar da mentoria do jogo da vida. E hoje nós vamos falar sobre a mente subconsciente. Importante, né? Nós falamos aí bastante sobre o desejo ardente, sobre o planejamento organizado, sobre o conhecimento especializado, sobre perseverança, autodeterminação, que são ferramentas para fazer a gente prosperar, a gente ter resultados melhores. Então, a mente subconsciente, ela é formada ali por um campo de consciência, onde todos os impulsos de pensamentos que chegam à mente objetiva, pelos 5 sentidos que nós temos, são classificados e registrados. Então, esses pensamentos que nós temos, eles podem ser acessados, ou então eles podem deixar como se fosse uma pasta de arquivo de um computador. Vai depender do que a gente quer acessar. Então, a mente subconsciente, ela recebe, ela arquiva os pensamentos e também as impressões dos sentidos que a gente tem, independente da natureza deles. Ou seja, se o pensamento for negativo ou positivo, e você sugerir isso para sua mente, ela vai armazenar. Por isso que é importante, né, a gente plantar ali deliberadamente na nossa mente consciente qualquer plano, pensamento, objetivo que deseje traduzir em um equivalente físico ou financeiro. Se você deseja algo, você tem que pensar naquilo, você tem que acreditar que vai conseguir, porque a sua mente vai trabalhar para você conseguir recursos, para você conseguir atingir esse objetivo. Então, o subconsciente, ele age primeiro nos desejos dominantes. Quais são esses desejos dominantes? Aqueles que vêm misturados com emoção, como, por exemplo, a fé. Você não pode controlar inteiramente a sua mente subconsciente, isso é impossível, mas nós podemos deliberadamente passar para ela qualquer plano, desejo ou objetivo que queira de alguma forma concreta. E isso é muito importante, né? É importante a gente lembrar que a mente subconsciente, ela só pode ser deliberadamente orientada pela força do hábito. Mudança de hábito é fundamental. A partir do momento que eu mudo o meu hábito, eu vou ter pensamentos diferentes, eu vou sugerir para a minha mente pensamentos diferentes. É importante a gente entender que a mente subconsciente, ela funciona de maneira arbitrária, né? Independente de você fazer algum esforço para influenciá-la ou não. Então é aquilo que ela absorve que ela vai colocar em prática. Isso naturalmente sugere o quê? Sugere pensamentos, às vezes, de medo, de pobreza, e qualquer pensamento negativo serve de estímulo para a mente subconsciente. Então, se eu ficar pensando coisas negativas, ela vai trabalhar isso o tempo inteiro, né? A não ser que eu faça o quê? Que eu domine esses impulsos. E eu dou ali um alimento mais apetitoso, ou seja, coisas positivas, coisas que vão me trazer benefícios, coisas que vão fazer eu desfrutar da vida. Então, o seu subconsciente, ele nunca fica parado. Nunca. Se você não tem pensamentos positivos, você está com pensamento negativo, ele está trabalhando isso. Se você não conseguir plantar desejos aí em sua mente subconsciente, ela vai se alimentar dos pensamentos que chegarem a ela por conta da sua negligência. E é muito fácil chegar a pensamento negativo, chegar pessoas reclamando perto de você, e você vai absorver aquilo se você não controlar. No momento, basta lembrar que você vive todos os dias no meio de todo tipo de impulso de pensamento que chegam à mente subconsciente, mesmo sem você saber. A gente não percebe, a gente às vezes está o quê? No piloto automático. Então, algum desses impulsos, eles são o quê? Negativos, né? Outros positivos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a partir de agora, né? É ajudar a fechar o fluxo de impulsos negativos. E fazer o quê? Ajudar a influenciar deliberadamente a mente subconsciente por meio dos impulsos positivos, daquilo que você quer, do desejo ardente que você tem. Então, quando você conseguir, vai ter a chave que abre ali a porta da mente subconsciente. A partir do momento que você praticou algo e teve um resultado positivo, você vai continuar fazendo aquilo para tudo na vida. Então, além do mais, o que é importante? Você vai controlar a porta que nenhum pensamento indesejável vai poder entrar na sua mente subconsciente. Chegou em coisas negativas, pensou, tira, elimina aquela energia e transforma numa energia positiva. Então, é fato notório que os sentimentos ou as emoções, né, comandam a maioria das pessoas.
né? Se for verdade que a mente subconsciente responde com mais rapidez e é mais influenciada pelos impulsos de pensamentos que vêm misturados às emoções, o que é importante? É fundamental a gente conhecer melhor este lado emocional. Temos que conhecer isso. É importante a gente saber que tem 7 grandes emoções positivas e 7 grandes emoções negativas também. As emoções negativas, elas se intrometem deliberadamente nos impulsos, né, de pensamentos e ela tem acesso ao que? Ao subconsciente. Então, se a gente não está pensando em algo positivo, tem algo negativo na nossa mente, se a gente não tem o hábito de pensar positivamente. Então, as emoções positivas, elas precisam o quê? Ser injetadas, ser estimuladas, né, pelo princípio do que? Da autossugestão. A gente já falou sobre isso. Eu sugiro aquilo que eu vou pensar. O meu cérebro ele tem que pedir autorização para aquilo que ele vai pensar. Então, nos impulsos de pensamentos que uma pessoa deseja passar para a mente subconsciente, é importante ela o quê? Ter a autossugestão. Então, quais são essas 7 grandes emoções que a gente considera positiva? Primeira, do desejo. O desejo ardente, eu tenho que ter aquele desejo de conseguir algo que eu quero. A segunda emoção é a emoção da fé. A partir do momento que eu tenho um desejo ardente, eu tenho que acreditar que ele vai acontecer. Eu tenho que imaginar ele, eu tenho que materializar. O terceiro é a emoção do quê? Do amor. Amar ao próximo, amar as pessoas, amar a Deus, amar a si próprio. Primeiro, Deus nos ama, nós amamos a Deus, nós nos amamos e amamos ao próximo. Isso é muito importante. Outra emoção importante é a emoção do sexo. Por isso que é importante, não é o sexo medíocre, é você às vezes fazer a transmutação sexual. O que é isso? É você transformar aquela energia do sexo, que é a energia mais forte que tem no mundo, e julgar aquilo para aquele desejo que você tem de conquistar algo. Você está ativado para fazer. A emoção do entusiasmo, a pessoa entusiasmada, aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, a pessoa que você fala alguma coisa com ela, vamos fazer, vamos entregar. Isso é entusiasmo. A emoção do romance também, que é a sexta emoção, e a emoção da esperança. A partir do momento que você tem tudo isso, você vai ter emoções positivas plantadas em sua mente. E quais são as emoções negativas que a gente tem que evitar? A primeira, do medo. A pessoa tem medo de tudo. Medo de errar, medo de quebrar, medo de fracassar. Elimine essa emoção. A gente está aqui para o que der e vier, não tem que ter medo de nada. A emoção do ciúme também. A emoção do ódio. A pessoa fez alguma coisa com você, você tem ódio. Essa emoção é uma coisa de você olhar para a pessoa e tomar um copo de veneno. É você que está trazendo essa emoção para dentro de você. A pessoa não está nem aí. A emoção do ódio, a emoção da vingança. Vingar. Fazer algo, a pessoa fez algo errado, você quer vingar. Isso é emoção ruim que você traz para dentro. Emoção da ganância. A pessoa quer tudo para ela. Ela não divide, não multiplica nada, né? Não é dividir, é multiplicar. A gente não tem que dividir, multiplicar as pessoas. É multiplicar as coisas. Fazer as coisas darem retorno. A emoção da superstição, a pessoa supersticiosa, só acredita em superstição. Se eu colocar tal roupa aqui, eu vou vender hoje. Não existe isso. Existe a gente trabalhar e ter planejamento, ter desejo ardente. A emoção da raiva. Então, são emoções aí que prejudicam demais a nossa vida. Então, as emoções positivas e negativas, elas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma vai estar sempre no comando da mente. Ou seja, se eu não estiver pensando, se eu não estimular minha mente a pensar coisas negativas, eu vou estar pensando coisas positivas, eu vou estar pensando coisas negativas. Então é fundamental eu autossugerir, obrigar minha mente a pensar coisas que vão me dar resultado. E sua responsabilidade é o quê? Fazer que as emoções positivas constituem a influência predominante em sua mente. Isso é fundamental. E vai ser predominante, vai ser hábito. Todo dia. Depois você vai entrar no piloto automático de pensar só coisas boas. Então, é aqui que a força do hábito vai ajudar você, né? Crie o hábito de dominar sua mente tão completamente que os pensamentos negativos nunca possam entrar. Eles não vão entrar, não tem espaço para eles. É só coisa boa, só coisa positiva. Certo? Então, se você, por exemplo, reza para conseguir alguma coisa, mas enche a oração com medo, pede com medo, não acreditando, eu acho que sua prece não será atendida pela inteligência infinita, pelo universo, sua reza foi em vão. Tá? Não existe nenhum pedágio
entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita do universo. A partir do momento que eu começo a pensar coisas positivas, principalmente quando eu tenho contato com outras pessoas com a mesma linha de pensamento, eu crio uma mente mestra, isso eu vou criar uma terceira mente que vai gerar energia, vibração positiva para acontecer as coisas. Então, os custos de comunicação são apenas paciência, fé, compreensão e um desejo sincero de comunicar. A fé, ela não combina com medo, jamais. Onde um está, o outro não pode existir. Então, não tenha medo, tenha seus objetivos traçados, tenha o seu desejo de conquistar algo e vá planejar ele, como é que você vai fazer, quais são os caminhos, e não desista. O fracasso, ele acontece, mas é importante a gente estar com a mente limpa, a mente sã, a mente positiva. Os pensamentos negativos, quando eles chegarem, elimina, tira aquilo, pensa em outra coisa positiva. Tenha o hábito de fazer isso, que você vai conseguir resultados extraordinários, ok? Forte abraço.